Vamos agora falar de um assunto muito importante, um assunto que está gerando muita expectativa aí para nós trabalhadores, que é o 13º salário. Mas antes a gente vai rodar a vinheta aí do quadro Direitos e Deveres. Bom, fim de ano vai chegando e nós, trabalhadores assalariados, já pensamos em quê? Matrícula, material escolar, IPTU, IPVA, gastos com festas de confraternização, férias. É muita coisa para pouco dinheiro, né? Mas deixa eu pelo menos falar uma parte boa. 13º salário, inclusive, eu já quero te fazer uma pergunta. Você já sabe o que vai fazer com esse dinheirinho extra? O Zan também ficou curioso e foi às ruas para saber quais são os planos do Teresinense. O 13º salário, também conhecido como gratificação de Natal, existe desde 1962. A primeira parcela deve ser paga até o dia 30 de novembro, a segunda até o dia 20 de dezembro. Agora, tem empresas que preferem pagar tudo de uma vez. Aí, o prazo máximo é 30 de novembro. E você, quais são os seus planos para o 13º salário? Pagar umas contas, com certeza. É? Muitas contas? Não muitas, mas dá pra ajudar. Vou investir coisas da casa mesmo, viu? Comprar coisas que tá precisando. E é isso. Pagar a conta, né? Colocar algumas coisas em dias. Não vai sobrar para uma viagem, para comprar alguma coisa que está precisando? Não vai sobrar pra viagem, não. Acabei de comprar aqui uns eletrodomésticos, né? Também, aí vai ser mais utilizado para isso, para pagar as contas mesmo. Pagar as contas, né? Vai sobrar muita coisa para uma viagem? Vai não, porque a luz tá muito alta, né? É caro. Vai contar com algumas dívidas? A dívida é um bocado aí, né? Colégio de criança, né? Paga a faculdade da garotona, né? E tudo é apertado, mas dá pra ir desdrobando, né? Então vem em boa hora, então. Com certeza. Vamos fazer alguma compra de Natal e pronto. Dar um presente para um afilhado, para um sobrinho, para a mãe, para o pai, para a esposa, só isso mesmo. Tá aí, opiniões divididas. Tem gente que vai fazer viagem, quem vai conseguir fazer está de parabéns, viajar com o 13º. Tem gente que vai pagar a conta também, é um dinheiro muito bem utilizado dessa forma. E outras situações também. E olha, nós estamos aqui falando de uma grande conquista. O 13º salário é um dos principais benefícios trabalhistas do país. E agora vai um pouquinho de aulinha de história. Você sabe há quanto tempo ele é pago, esse 13º salário? Há 50 anos. O 13º salário foi criado pelo presidente João Goulart em 1962 e esse é o tema de hoje do quadro Direitos e Deveres, hoje com o especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário, membro da APAC, Nicolas Queiroz. Seja bem-vindo, Nicolas. Bom dia, muito obrigado, é um prazer estar aqui com você. Prazer todo nosso. Bom, só para a gente reforçar a informação, primeira parcela deve ser paga até o dia 30 de novembro e segunda parcela até... o dia 20 de dezembro. 20 de dezembro. Vamos começar falando sobre quem tem o direito de receber o 13º salário. Olha, desde a promulgação da lei, como você falou, em 1962, todos os trabalhadores, seja ele avulso, seja ele doméstico, seja todo mundo de carteira assinada, tem direito ao 13º. Então, todos os trabalhadores têm direito, depois da Constituição de 1988, é um direito constitucional. Então, todo mundo tem direito e depois também os funcionários públicos. Então, todo mundo que trabalha de carteira assinada, que tem contribuição, tem direito ao 13º salário. Pronto, estagiários, jovem aprendiz... Não, eles não, têm porque eles não, direito, né? eles não são empregados. Certo. Então, como eles não são empregados, eles são uma categoria especial, são aprendizes, eles não têm débitos trabalhistas, até não tem vínculo trabalhista também com a empresa. Certo, uma dúvida muito comum, por exemplo, as gestantes, mulheres que se afastaram, que tiraram licença maternidade, elas têm direito a receber esse 13º salário integral ou vem com algum tipo de desconto? A empresa, inclusive, vai pagar esse 13º referente a esses meses sem ter o desconto, que é diferente das férias, o 13º ele é calculado por ano. Então, ele não é calculado, trabalhei um ano as férias, se eu trabalhei de agosto a agosto, eu tenho direito a um ano de férias. No 13º não, então se eu trabalhei de outubro a dezembro, eu tenho direito a 3/12 do 13º relativo àquele ano.
Então eu só pago por ano o 13º, mesmo que eu não tenha trabalhado o ano inteiro. Quando eu tenho, como no caso de licença maternidade, 120 dias de licença, teoricamente eu não trabalhei 4 meses, eu teria reduzido esses 4 meses. Não acontece isso, porque é uma licença, em caso de licença, de auxílio, doença, todas essas licenças, o empregador paga o 13º como se não houvesse tido a falta, como se ela não tivesse deixado de trabalhar os 4 meses, e depois ele faz o desconto nas verbas previdenciárias que ele teria que pagar para o INSS. Ele recupera esse valor que ele pagou a mais por causa daqueles 4 meses que a pessoa passou afastada. Geralmente esse pagamento é fracionado, como a gente falou, a primeira parcela até o dia 30 de novembro, a segunda até o dia 20 de dezembro. Mas a empresa que quiser pagar isso de forma integral pode, por exemplo, ou antecipar, pagar de uma vez só até o dia 30 de novembro ou pagar somente no dia 20 de dezembro? Pode. Mesmo que você vá antecipar, você vai discriminar como 2 verbas diferentes, porque é até dia 30 de novembro. Então, ela pode ser feita em janeiro, em fevereiro. Há a opção também de um adiantamento dessa primeira parcela, em caso de eu tenho que fazer um pedido escrito para o meu empregador, para que essa parcela seja adiantada junto com as minhas férias no ano. E aí o empregador pode ter essa opção de adiantar a primeira parcela. Mas ela tem que ser separada, mesmo que pague de uma vez, porque é até, né? Então é até 30 de novembro e 20 de dezembro. Mas, obviamente, se quiserem adiantar, botar tudo no 30 de novembro, pode. Mas não pode ficar tudo para o dia 20, né? De dezembro, não. A primeira se tem quiser, que ser pode antecipar. Isso. Mas elas precisam ser separadas porque na primeira parcela do 13º não vai incidir em INSS, imposto de renda, então elas são separadas ainda. Mesmo que paguem juntos, elas têm que ser discriminadas de forma separada. Certo. Para o trabalhador, esse pagamento do 13º salário gera muita expectativa. A gente viu até no Fala Povo. Por quê? Porque muita gente já tem planos, já passa o ano inteiro contando com esse dinheirinho extra. Mas, ao mesmo tempo, enquanto os trabalhadores estão nessa expectativa, os empresários ficam naquela preocupação gigantesca para dar conta do recado. Por quê? Porque se não pagar de forma correta, como tem que ser feito, gera um problema muito grande, né? Que tipo de problema o empresário pode ter se não arcar com todo esse cronograma? Havia, como você falou, tem toda essa preocupação e tem também pessoas que vão ficar felizes com recebendo 13º. Quando da promulgação da lei, havia muito esse medo de que fosse um encargo muito grande aos empregadores e muitas empresas iriam quebrar, e não foi o que ocorreu, porque, ao contrário disso, há uma inserção muito grande de dinheiro na economia. Então, nós estamos falando de mais de 180 bilhões que é gerado com o 13º e, consequentemente, aumenta também o comércio, aumenta as vendas, aumenta gera renda o 13º, como você falou, material escolar, viagem, pagamento de contas atrasadas. Então isso serve muito. Para o empregador, se não houver o pagamento, ele incorre no mesmo problema de não pagar qualquer tipo de verba trabalhista. Então o 13º, ele não é só em cima do salário mínimo, ele é em cima de toda a sua remuneração. Então, adicional de periculosidade, adicional de insalubridade, horas extras, tudo incidem para fazer a remuneração do 13º, que é aquela média dos seus 12 meses de remuneração. Não pagando, ele vai estar exposto a uma ação trabalhista, que vai também poder ser multado por não ter sido pagas suas verbas devidamente pelo empregador. Certo, uma dúvida muito frequente também em relação aos descontos. É permitido fazer descontos naquele 13º? Por exemplo, tem gente que paga, né, pensão alimentícia, o valor é descontado automaticamente do salário. Esse valor pode ser descontado do 13º também? Pode. Depende da decisão judicial, porque a pensão alimentícia ela pode ser por acordo, pode ser por decisão, e a decisão judicial ela pode dizer que são 30% em cima da remuneração. O 13º vai fazer, é uma verba indenizatória, porque ela é como se fosse uma poupança forçada. É como se, em vez de aquele 13º salário ser diluído nos 12 meses, ele é pago só uma vez ali no seu último mês de trabalho, né? Penúltimo e último mês até aquela data. Mas ele faz parte da sua remuneração. Então, se há decisão judicial
disser que é sobre essa remuneração, sobre suas verbas trabalhistas, então férias, 13º, tudo vai incidir. Se não, se for, muitas vezes a decisão é sobre 30% sobre o salário mínimo, sobre 2 salários. Se ela for especificada, não tem desconto em cima do 13º. Vai depender do tipo de decisão. Só para a gente reforçar a informação, como é que é feito esse cálculo aí do 13º? O 13º é o salário integral, né, para quem trabalhou os 12 meses, não é isso? Não, como falei, não Pois é, necessariamente. porque eu fiquei em dúvida aqui. Não necessariamente, ele é pago por ano. Então, não importa se eu trabalhei um mês... Não, entendi. O valor vai de acordo com o período que você trabalha, Isso. não é isso? Então, se eu trabalhei 16 dias, já conta como um mês. Então, se eu trabalhei 5 meses e 16 dias, conta como 6 meses que eu trabalhei. Então, esse mês eu vou receber 6 dozeavos do 13º, que é a média da minha remuneração nos 12 meses. Remuneração inclui todas as suas horas extras, os adicional de salubridade, adicional de periculosidade, todas as verbas que integram o seu salário, que não são verbas indenizatórias, elas integram a sua remuneração e vão ter reflexos também no 13º. Então, se eu fui contratado dia 28 de novembro, eu vou ter direito a um dozeavo de 13º, né? Porque eu recebo por ano. Então, tem gente que às vezes comete o erro, contratei em outubro e deixo para pagar, quando ela completar 12 meses, eu vou pagar com um ano o 13º. Não, eu tenho que quitar o meu 13º daquele ano, porque ele é por ano o 13º, e o próximo ano começa e ele começa a contar novamente o 13º. Assim, na rescisão, quando há uma rescisão, eu também tenho que pagar. Antes mesmo de completar o ano, eu vou ter que pagar. Então, se eu contratei alguém em janeiro, ele foi demitido em junho, ele vai ter que pagar 6 dozeavos, proporcionalmente o seu 13º, as suas férias. As férias, como eu disse, já são contadas por ano. O 13º não, o 13º é por ano. Então, se eu trabalhei um mês, se eu trabalhei mais de 16 dias no ano, eu tenho direito ao 13º. Você falou aí no caso de demissão, e se for em justa causa, não tem? Não, em demissão justa causa, há a dispensa de pagamento de todas as verbas, o 13º proporcional, salário, férias proporcional. O que você recebe em caso de demissão justa causa é o saldo de salário para evitar o enriquecimento ilícito. Então, se eu trabalhei, eu tenho direito àquele saldo de salário que restou. E algumas poucas verbas em caso de demissão com justa causa, mas o 13º proporcional e as férias proporcionais você não tem direito em caso de demissão sem justa causa. Ok, com justa causa. Obrigada pela entrevista. Bom, você é especialista em direito do trabalho e previdenciário, eu tenho certeza que nesse momento você está sendo muito procurado, né? Muitas dúvidas de trabalhadores, de empresários também. Você tem perfil profissional? Você fala mais sobre isso em rede social? Isso. Não, nós temos a rede social do escritório, que é o Cavalcante Queiroz e Melo, e lá todo dia nós postamos decisões importantes, dicas, porque todo dia sai uma decisão nova, sai uma jurisprudência nova. Então, quem quiser estar nos acompanhando nas redes sociais do escritório é Cavalcante Queiroz e Melo, e tem sempre também a APAC, né, que é a associação que também está lá sempre ajudando a população, dando dicas. Ok, muito obrigada pela entrevista, bom trabalho para você. Bom, conversamos aqui com o Nicolas Queiroz, especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário, e esse foi o quadro Direitos e Deveres.